Neve cai em grande quantidade sobre o deserto da Arábia Saudita de uma forma surpreendente. Após um período de chuvas torrenciais, agora nós temos o deserto da Arábia Saudita pela primeira vez na história coberto por neve. Esse evento acabou chamando a atenção do mundo todo, mas fez com que algumas pessoas olhassem para isso de uma forma diferente. Uma rara tempestade de neve mudou a paisagem no sudoeste da Arábia Saudita. Gelo e neve. Neste mês, as temperaturas por lá chegaram a 3 graus negativos. Estaríamos vivendo e vendo uma profecia se cumprindo nesse exato momento. Uma profecia feita pelo próprio profeta Isaías começa a se cumprir como uma grande mensagem do Criador, uma mensagem do próprio Messias, nesse tempo de fim dos tempos que estamos vivendo, para nós, que somos verdadeiramente igreja. Nesse vídeo aqui, eu quero que você entenda, iremos analisar isso, ou simplesmente se estamos ficando loucos. Eu quero que você observe como é importante sermos verdadeiramente igreja e termos os nossos olhos abertos nesse tempo de fim dos tempos e principalmente nesse período de grande apostasia. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, é completamente gratuita, pois ela tem o poder de fazer com que muitas pessoas enxerguem aquilo que talvez elas não tenham conseguido enxergar ou não consigam enxergar, principalmente pelo próprio sistema religioso atual, que não aborda isso aqui dessa forma. Essas imagens que você está vendo mostram nesse exato momento o deserto da Arábia Saudita coberto por neve de uma forma impressionante que acabou chamando a atenção do mundo todo. Muitas pessoas olham para isso e vão colocar a culpa em uma catástrofe climática que o mundo está vivendo atualmente. Isso é óbvio, mas existe algo maior ainda por trás disso e existe um motivo para isso acontecer exatamente agora, principalmente quando olhamos e lemos a profecia do profeta Isaías. Isso aqui é impressionante. Obviamente, o mundo está passando por grandes mudanças. Estamos vendo uma agenda que leva toda a nossa humanidade a um grande colapso climático e que faz sentido quando olhamos para uma agenda controlada pelos próprios senhores do mundo. Eu já falei sobre isso em um outro canal meu aqui no YouTube. Nesse momento, eu gostaria que você observasse junto comigo de uma outra forma, não olhando apenas pelo lado físico disso tudo, olhando por um lado espiritual. E é por isso que nós temos aí Isaías no capítulo 41. Eu vou ler com você e fazer com que o seu entendimento se abra um pouco mais sobre tudo isso. Eu peço que você assista esse vídeo com muita calma para que você possa compreender a mensagem. O capítulo de Isaías 41, ele traz uma mensagem de segurança. Ele vai trazer uma mensagem de força, não apenas ao povo de Israel fisicamente. Nós temos, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, Israel em conflito com o Irã, Israel em conflito com o povo árabe, com o povo persa, algo que faz com que nós observemos isso aqui, talvez, de uma forma física para eles. Mas isso vai muito além. Se nós pegarmos aqui, a partir do versículo 8 até o versículo 20, nós conseguimos entender o contexto da mensagem e conseguimos captar qual é o real sentido disso aqui, o qual o Criador está querendo trazer para nós, e eu falo todos nós nesse momento. Não tendo apenas o povo de Israel lá, os judeus nesse momento, como uma nação eleita, mas o mundo todo, ou seja, aqueles que se veem como igreja, que creem nas palavras de Cristo, que têm ele como o verdadeiro Messias, e muitos dos judeus lá não têm, e que entendem o significado real de tudo isso que está acontecendo no mundo, observando as profecias. Eu vou explicar para você de uma forma mais fácil. O capítulo 8 diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem eu escolhi. Jacó, ou Israel, qual o Criador trocou, substituiu o seu nome. No livro de Gênesis nós temos esse testamento, o qual ele transforma Jacó em Israel. Foi o pai das 12 tribos, é o patriarca que deu ali origem às 12 tribos de Israel. Quando estamos observando Jacó, estamos falando mais especificamente realmente do povo das 12 tribos. Obviamente, depois do ano 70 depois de Cristo, quando aquele templo de pedra foi destruído pelo Império Romano e o povo de Israel saiu em exílio por todas as partes da terra, nós temos muitas pessoas que fazem parte, são descendentes das 12 tribos e que nem mesmo sabem nos dias atuais.
Aquele território que nós temos lá hoje, ele foi um território criado em 1948 pela própria ONU, onde nós temos agora, nesses dias atuais, Israel tendo o seu próprio território. Mas os filhos de Jacó, o que eu estou querendo dizer, estão espalhados por todo o planeta. Mesmo que muitas pessoas não sejam filhos fisicamente de Jacó, descendentes deles, o próprio texto começa e continua dizendo sobre os descendentes de Abraão, o qual o próprio Criador coloca como seu amigo. E por que nós vemos a profecia de Isaías falando sobre o seu servo Jacó e o seu amigo Abraão? Porque hoje nós temos os próprios filhos de Jacó de sangue e também os gentios. Essa confirmação nós temos em João 10, quando o próprio Messias ele fala que existem outras ovelhas que não são daquele aprisco. Ou seja, existem outras ovelhas que não são do povo de Israel, que acreditariam e seguiriam as palavras dele. Mas os gentios, que eram considerados imundos por essas pessoas, dessas 12 tribos, principalmente os religiosos. Aqueles que faziam parte do sistema religioso, que foi o mesmo sistema religioso que matou ao próprio Messias, que matou ao próprio Cristo há 2000 anos atrás. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Ali Cristo confirma isso, dizendo que os gentios também são parte disso. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. E havendo apenas uma única igreja, como um único pastor, é onde essa igreja está misturando filhos realmente de sangue de Jacó, mas também filhos de Abraão, pois os gentios eles podem ser considerados filhos de Abraão, e as próprias escrituras nos confirmam isso, se observarmos com atenção. Por exemplo, Gálatas 3,7 diz assim: sabei, pois que os filhos da fé, ou seja, as pessoas que têm fé no próprio Messias, esses também são filhos de Abraão, que foi considerado o pai da fé. E é por isso que nós temos a profecia de Isaías citando Jacó, filhos de uma forma física, e também os filhos da fé, citando Abraão. Tá? O que eu estou querendo dizer é que você se sinta incluído nisso aqui quando falamos dessa profecia, tanto para os filhos físicos quanto para os filhos da fé, espiritualmente. A igreja que o próprio Messias falou. Essa mensagem é para os dois, tá? E isso estamos falando de um único versículo. Depois ele continua: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Isso é o Criador falando então com todos nós. Essa profecia do profeta Isaías, que aparentemente se cumpre agora, serve para todos nós. Diante desse mundo em que nós estamos vivendo, em que temos uma elite mundial, e eu não vou adentrar nesse mérito aqui, mas que faz com que a grande massa populacional seja escrava para os seus bel prazeres, se colocando como donos do mundo e planejando, arquitetando um futuro que não envolve o Criador. E quem acompanha meus vídeos em outros canais sabe exatamente do que eu estou falando. Estamos falando de eugenia, estamos falando de redução populacional, estamos falando de quarta revolução industrial, de pessoas que querem ter esse mundo para eles e futuramente descartar uma grande massa populacional, tendo, enfim, a vontade de viver como se eles fossem o próprio Deus. Por isso que se colocam como senhores do mundo e têm o dinheiro acima de tudo, tá? Acima, inclusive, até deles mesmos. Então, o Criador está falando para nós que vivemos como igreja. Não estou dizendo para pessoas que vão à igreja, tá? Porque não tem como irmos à igreja. Você entenderá isso não só nesse vídeo, mas ao longo dos meus outros vídeos. É por isso que é importante você assistir todos com calma. E ele diz: por isso não temas. Essa é a mensagem inicial que você deve receber agora, nesse momento. Não importa o que você esteja vivendo, mas eu quero que você entenda o que o próprio Criador está falando diante de uma profecia que está se cumprindo. Por isso, não tema. Eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Criador. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Ou seja, o Criador está pegando essas pessoas que são
humilhados, constrangidos, oprimidos e os colocando acima, dizendo: eu não esqueci de vocês. Não se chateiem, não fiquem tristes, não achem que vocês estão abandonados nesse tempo de fim dos tempos, com tantas injustiças que estão ocorrendo no mundo. Consegue perceber a mensagem? Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o seu Criador, que o segura pela mão direita e lhe diz nesse exato momento: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó pequeno Jacó, ó verme Jacó, ele coloca aqui, né? O pequeno Israel, mostrando como ele é maior do que tudo isso, pois eu mesmo, particularmente, o ajudarei. E é muito interessante olharmos para tudo isso, porque vimos recentemente, e eu fiz outros vídeos falando a respeito de sinais nos céus, como por exemplo, o eclipse que houve no dia 8 de abril de 2024, um grande sinal do Criador. No livro de Gênesis, nós temos as escrituras falando que os corpos celestes são sinais do próprio Criador. E é importante estarmos atentos e entender aquele sinal que foi um sinal de arrependam-se, um sinal para toda a humanidade, não apenas para os gentios, não apenas para o povo descendente de Jacó, mas para o mundo todo de arrependimento. E agora ele fala para nós que somos igreja. E é por isso que é importante você compreender e entender as palavras de Cristo, para que você não caia nas armadilhas do sistema religioso e acabe indo aos falsos templos, sendo que você mesmo é o verdadeiro templo, de acordo com o ensinamento de Cristo. Aceitar o falso templo, eu terei vários outros vídeos sobre isso aqui, é simplesmente trazer de volta o sacerdócio levítico e negar ao sacerdócio de Cristo, que faz com que você ou nós sejamos uma igreja. E naquele grande dia, aqueles que estiverem no engano do sistema religioso serão os mesmos que ouvirão o próprio Messias falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, pois vocês não tiveram conhecimento suficiente para buscar aquilo que eu verdadeiramente queria e não fizeram exatamente o que deveriam fazer como igreja. É muito importante termos os olhos abertos para tudo isso e o entendimento correto. E eu digo que se você precisa da minha ajuda, esse canal está aqui para fazer com que você abra os seus olhos, de graça, tá? Eu jamais irei cobrar por isso aqui. Veja, eu o tornarei um debulhador, um novo e cortante, com muitos dentes, você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. E aí ele começa a dar uma mensagem de forças, tá? E é aí que começa a entrar o ponto principal na profecia. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressecadas. Mas o Criador lhes respondeu: eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Olha isso. Qual foi o deserto que recentemente passou por uma grande chuva, onde vimos camelos nadando ali, né, diante de toda aquela água que, de uma forma surreal, alcançou uma região árida? Nós temos agora neve pela primeira vez na história, alcançando essas terras. E ele continua dizendo assim: colocarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. Todos vejam e saibam. E aí ele coloca mais uma vez, né? Não apenas o povo de Israel, mas os gentios e o mundo todo, que a mão do Criador fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então, uma mensagem dessa, que ocorre agora nesse exato momento, onde vemos esses fenômenos ocorrendo diante dos nossos olhos, trazem juntamente uma mensagem de força, de que vemos que o Criador não nos abandonou. E que aqueles que são realmente igreja podem, nesse momento, ter a certeza e a fortaleza de que o Criador fará justiça diante de tudo isso que está ocorrendo no mundo. Esse canal aqui ele tem como base trazer mensagens para você que vão complementar até mesmo a do meu outro canal, pois essas mensagens fazem com que nós possamos enxergar as coisas de uma forma diferente, enxergar as coisas de uma forma melhor e termos esperança não na vida física, mas sim em uma vida espiritual. E nesse momento eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você conseguiu entender, enxergar como é bonito observarmos aí
o capítulo 41 de Isaías e interligarmos com fatos que estão ocorrendo nos tempos atuais, deixe seus comentários. Eu espero que você compartilhe, passe esse vídeo para frente. Inscreva-se nesse canal, é muito importante, se você for novo ou nova, pois a minha intenção aqui é fazer com que os seus olhos se abram. Muitas das vezes, de uma forma completamente maior e diferente do que o próprio sistema religioso atual, que tem, na maioria das vezes, a base no interesse financeiro, no dinheiro, justificando tudo isso com enganos em cima do sacerdócio levítico, fazer com que você, sem interesse financeiro algum, fazer com que você observe essas coisas de uma forma limpa, clara, sem o fermento dos fariseus e consiga compreender o verdadeiro evangelho, a verdadeira sã doutrina. Me diga aí, você compreendeu? Então inscreva-se, participe e aguarde nos próximos vídeos. Se alguma dessas palavras ainda ficaram difícil para você compreender e se ainda existem dúvidas na sua cabeça. Valeu e até lá!